Lula está de volta a Brasília após 2 semanas de recesso e a captura de Nicolás Maduro pelos militares americanos toma a agenda do petista e do governo federal como um todo. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz mais informações. Sob o verniz de que o Brasil se preocupa com o povo, o ministro Alexandre Padilha anunciou que não medirá esforços para atender necessidades humanitárias crescentes na Venezuela. Vamos entender então essa história com a nossa querida repórter de Brasília, Berenice Leite, já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao JDO segunda edição. Boa tarde, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Falo direto aqui do Palácio do Planalto, onde a expectativa é de que o presidente Lula, depois desse recesso, onde passou ali no Rio de Janeiro, na base da Marinha, as festividades de final de ano, que ele se reúna com sua equipe aqui no Palácio para discutir as questões envolvendo a Venezuela. A gente lembra que ainda no sábado, no dia da prisão de Nicolás Maduro, ele fez questão de ligar para a vice de Nicolás, a Delcy Rodrigues, para entender qual era o cenário político e as questões envolvendo a segurança lá na Venezuela. Então, o presidente deve realizar essa reunião. Nos últimos dias, ele também tem feito aí alguns encontros, ainda que por videoconferência. Na pauta, aliás, ali no diário oficial do presidente da República não consta nenhuma reunião oficial marcada, mas a expectativa é de que esses encontros aconteçam. Inclusive, nesses últimos dias, como eu disse, ele tem conduzido essas reuniões, inclusive para traçar estratégias, no sentido de oferecer ajuda, inclusive humanitária, aos venezuelanos. Pelo menos é isso que garante o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A gente resgata aqui também o posicionamento do presidente Lula, que emitiu uma nota, se solidarizando ali. Praticamente, ele não cita nominalmente Nicolás Maduro, nem o presidente dos Estados Unidos, mas ele condena as ações dos Estados Unidos, a operação que culminou na prisão do ditador venezuelano. E ele sai em defesa de Nicolás Maduro, que já foi recebido aqui no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado, tapete vermelho estendido logo que Lula assumiu o governo em 2023. E Lula também classificou como uma grave violação à soberania da Venezuela e fala sobre o risco de se criar precedentes à ordem internacional, palavras que foram repetidas ontem durante aquela reunião emergencial no Conselho da ONU pelo chanceler brasileiro Sérgio Danesi. Além disso, em relação a decisões tomadas pelo Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, no dia de ontem ainda, anunciou que vai enviar insumos de diálise, pacientes que precisam, que têm problemas renais e precisam de tratamento, que estará enviando, então, insumos e medicamentos. Além disso, ele fala em enviar uma equipe técnica, profissionais de saúde, para atuarem diretamente na fronteira entre Brasil e Venezuela, especificamente ali no estado de Roraima, segundo ele, com o objetivo de evitar uma espécie de congestionamento ali no Sistema Único de Saúde. No entanto, Padilha não deu detalhes da quantidade de insumos, que medicamentos seriam esses, e nem apresentou algum tipo de cronograma. Essa ajuda, considerada por ele uma necessidade humanitária, seria porque uma das bases do centro de distribuição, segundo Alexandre Padilha, foi destruído e era responsável pela distribuição de insumos essenciais para o tratamento de hemodiálise, e que o governo brasileiro já estaria mobilizando, então, no sentido de poder atender algo que, de acordo com o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, lá na Venezuela, o sistema de saúde atenderia milhões de venezuelanos. Chama bastante a atenção, porque quem mora lá fala que não tem nenhum tipo de serviço, muito menos o de saúde, sendo prestado com efetividade. E só para encerrar, Geise, eu trouxe aqui um dado importante, porque há cerca de um mês, aqui no nosso país, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, a ABCDT, eles publicaram uma crítica ao governo, dizendo que o cenário renal aqui no Brasil está respirando por aparelhos. Esse foi o termo usado, falando que o sistema no Brasil, quando se trata de pacientes renais, está em colapso. Então, fica aí a informação para o ministro da Saúde,
que, antes de mais nada, também é importante atender aqui os brasileiros. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Fabi, eu quero te ouvir, então, a respeito aí dessa fala toda do Padilha, né? Padilha bastante preocupado ali, querendo prestar serviço dentro da Venezuela. Agora, a grande questão é que, primeiro, que isso é contraditório com a própria narrativa deles, Fabi, porque ou a Venezuela é muito boa e os venezuelanos querem ficar lá, ou a gente vai acolher os venezuelanos que estão fugindo de uma ditadura. A conta não fecha. Ao mesmo tempo, ou eles têm um bom serviço para oferecerem à população da Venezuela, ou a ditadura não tem. Então, assim, a conta não está fechando aí essa ajuda humanitária. Vale lembrar que o Padilha assumiu a pasta da saúde aqui já diante de diversos escândalos. A pasta da saúde não conseguiu controlar a dengue, a pasta da saúde não conseguiu fornecer vacinas do calendário antigo, a pasta da saúde teve aquele escândalo de órgão transplantado infectado. Então, assim, ele já assumiu uma pasta completamente caótica. E a gente não pode esquecer a ligação dos Mais Médicos, né? Que inclusive ele teve o visto aí aos Estados Unidos cancelado. Bom, para mim é carnaval fora de época, porque eles estão tentando implementar uma narrativa. Lá em Roraima, né, tem uma equipe aí de jornalismo, né, daquele jornalismo chapa branca, que está lá na fronteira. O que eles acabam mostrando? Acabam mostrando um movimento normal de gente que está saindo da Venezuela, às vezes até para abastecer ou fazer compras no Brasil. Isso sim é uma demanda, né? Porque lá falta tudo e é muito mais caro. Mas o restante não tem este volume. Isso não está acontecendo. Não tem venezuelanos saindo nesta quantidade. Aliás, a maioria dos venezuelanos que tinham condições de sair já saíram. São mais de 8 milhões de venezuelanos que fizeram um verdadeiro êxodo, né, da Venezuela por conta da ditadura. Então, o Padilha está fazendo até assim, uma chacota com a inteligência. É surreal ele pregar essas coisas, falar de diálise, e a nossa repórter, a Berenice, traz os dados do Brasil. O Brasil, a parte de saúde, como tantas outras, governada por Lula e esses ministros incompetentes, a gente tem certeza que respira por aparelhos. A parte também da própria segurança pública é absurdo. Então, vão fazer lá uma segurança fictícia naquela base, né, de Roraima e Venezuela, só que nós temos uma fronteira imensa. E a gente já entendeu que, para o governo brasileiro, qualquer mini ditador, né, ou amigo do ditador Maduro pode vir ao Brasil. Né? Parece-me que vai haver guarida. Acho que até o pessoal da nossa audiência aqui vai concordar que tem essa guarida. E a gente entende aí que o Lula, pegando a agenda dele, riscando e falando, olha, agora eu vou me concentrar nisso, é alguém que não tem preocupação com o povo brasileiro. Ele não quer saber de governabilidade, ele não quer saber dos escândalos, por exemplo, que o filho dele está envolvido. Ele está voltando para fazer, né, uma narrativa completa, fazendo coro junto ao eixo do mal, geopoliticamente falando, junto com China, com Rússia. E nós tivemos também hoje, eu até fiquei chocada, aí a nossa diplomacia usou a palavra sequestro para definir o que os Estados Unidos fizeram com Maduro. Não existe nada de sequestro. Aliás, para o direito internacional, o que vale é a força, não é a prática. E esse poder, né, de força está calcado, no caso Maduro, por uma série de denúncias, e denúncias ligadas a narcotráfico, a violação de direitos humanos, a uma série, né, de outras denúncias que não vai configurar sequestro porque estão salvando a Venezuela, não estão violando a soberania da Venezuela. A soberania da Venezuela não existe há 23 anos, desde que o chavismo está de pé.